Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal, que é o seu balcão, você está no Balcão Pop. E gente, vamos finalmente começar a retrospectiva do ano. Eu sei que eu estou começando um pouco atrasado comparado a outros canais do YouTube que já fizeram a retrospectiva no final do ano passado ou comecinho desse ano, mas eu ainda estou, acho que é um dos meus recordes de melhor timing de retrospectiva que eu já tive até hoje, porque normalmente eu faço retrospectiva lá para fevereiro. Então estou feliz por não ter chegado a esse nível esse ano. E também trazendo uma novidade, que é a primeira vez na minha vida que eu irei fazer uma retrospectiva com piores filmes do ano. Exatamente, falava de umas ruindades aqui. Porque eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu acho interessante. Eu, durante muitos anos da minha vida, até minha adolescência, assim, até eu começar a filtrar muito os filmes que eu via todo tipo de filme que saía, sabe? Todo filme que saía assim, que chegava até o meu conhecimento, eu ia atrás de assistir, eu pegava na feira e assistia várias vezes, inclusive, mais de uma vez, inclusive. E eu acho isso muito positivo, você ter esse senso de assistir de tudo. E se você é uma pessoa que só assiste filmes casualmente, obviamente você não precisa passar por isso. Você pode filtrar bem as obras que você assiste, e até por isso que existem pessoas como eu e pessoas críticas que vão meio que filtrar essas coisas pra você. Mas nós que, ou quem se interessa pela arte, quem se interessa em estudar arte, quem se interessa em criar opiniões próprias e desenvolver textos e pensamentos sobre a parada, ver filmes ruins é muito importante. Ver filmes sem necessariamente eles serem tão filtrados assim é muito importante. Obviamente ver os clássicos é ainda mais importante que isso. Só que você não filtrar tanto é importante. E fazia alguns anos que eu tava filtrando muito, especialmente lançamentos, sabe? Para filmes mais antigos, a gente vai se propondo a ver umas trecheiras de vez em quando. Só que para lançamento, eu filtro muito, faz uns 10 anos que eu filtrava demais. E aí, e sempre que chegava o final do ano, os piores filmes do ano, pra mim, acabavam sendo aqueles filmes que só não cumpriram minhas expectativas. Então, não necessariamente filmes ruins, mas filmes que eu tava esperando muita coisa e não recebi muita coisa, né? Então, pô, eu tava com uma grande expectativa para filme X e tal, fui assistir e o filme não foi tão bom. Então, isso aconteceu algumas vezes nas listas, aí eu sempre acabo fazendo umas menções desonrosas que meio que já cumprem essa área de falar dos filmes que eu menos gostei do ano. Só que esse 2024 teve uma particularidade, que foi o ano que eu mais fui no cinema na minha vida. Eu criei um hobby meu, assim, pessoal, de fazer comigo mesmo, de ir no cinema quase toda semana, assim, e ver uns 3 filmes, ver os lançamentos que saíam, ver tudo, pegar o dia da promoção e ficar o dia todo no cinema, vendo vários filmes no mesmo dia, vendo tipo 3, 4 filmes no mesmo dia. Isso foi muito divertido, eu fui registrando isso no TikTok, quem quiser me acompanhar no TikTok. Mas eu criei essa rotina de ir no cinema, acabou que eu vi, se não me engano, 42 filmes no cinema, só no cinema, sem contar os filmes que eu vi depois, em 2024. E acabou que isso rendeu, pela primeira vez em muito tempo, uma lista de piores filmes que eu vi em 2024. Eu tava em dúvida se eu fazia um top 10, mas eu realmente acho que não é exatamente caso pra top 10. Eu não vou fazer um ranking exatamente. Eu vou fazer um ranking talvez só dos 3 primeiros, tá? Dos 3 piores, eu vou fazer um ranking. Mas de resto, eu meio que só queria comentar por cima várias obras que eu queria comentar nesse vídeo. Então vai ser uma retrospectiva um pouco mais solta, uma retrospectiva um pouco mais abstrata do que as outras que vão sair a partir de agora, que vão ser top 10 bonitinhos, certinhos e tudo mais. Inclusive no canal da Bacano Records. Gente, por favor, se inscreva no canal da Bacano Records, que vai ter muito vídeo saindo lá esse ano. Vai sair lá também as listas de melhores discos nacionais e melhores discos internacionais, que também foi outra coisa que eu fiz ano passado, que eu ouvi muito disco que saiu ano passado. Inclusive alguns dos piores discos que eu ouvi na minha vida, só que eu não vou fazer piores discos lá não, porque também recomendar música ruim, ou falar de música ruim, nem é divertido, sabe? Mas antes da gente falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. L. Reis com o livro A Extinção, meu povo. Livro de ficção científica brasileiro, que você pode adquirir nos links da descrição, beleza? Então vão atrás. E também falar aqui do meu disco, antes que não seja mais eu. Eu cada vez mais estou focando na minha carreira musical. Vai ser uma coisa muito importante para mim esse ano. Vamos lançar outro disco esse ano. Então se você ainda não ouviu meu disco de estreia, meu disco de 20 músicas com a minha dupla, que agora é um trio, nós somos uma banda completa agora, com o Luiz, que entrou de baterista da banda. Kafkianos, músicas folk, MPB, que, enfim, é
uma parte muito importante da minha vida atualmente, né? Muito bem, gente, vamos falar de filme ruim. Primeiramente, eu vou falar de uns filmes assim. Teve uns filmes que, como eu falei, foram decepcionantes, não foram necessariamente ruins, mas foram decepcionantes. Então, por exemplo, Memory of a Snail, que é o novo filme do diretor de Mad Max, que é do Adam Elliott. Mad Max é uma das minhas animações favoritas da vida. Memory of a Snail eu não gostei tanto, achei muito parecido com Mad Max, de forma que quase que perde um pouco o sentido de existir pra mim, mas ainda é um bom filme ainda. Teve 2 filmes de lobisomem esse ano, gente, que eu assisti. Um foi o Family Pack, que é baseado naquele jogo de lobisomem, werewolf, né? Quem já jogou sabe, Vila Dorme e tudo mais. Que eu achei maneirinho, eu achei que ia ser uma bosta, só que foi bem engraçadinho até, foi bem maneiro. E teve o Werewolves, que foi aquele filme que todo mundo é lobisomem, que dá uma super lua cheia e todo mundo vira lobisomem. Que é um filme meio absurdo e muito trash, absolutamente trash. Só que dentro do ramo de filmes trash de lobisomem, é um filme acima da média. Então eu não tenho como dizer que é um filme ruim. É um filme ruim, talvez, pra quem não tá acostumado com filmes trash de lobisomem. Mas pra quem tá acostumado com filme trash de lobisomem, é um dos melhores que o gênero tem a oferecer. Então não foi exatamente ruim. Então, outros filmes que, assim, que eu vi muita gente falando mal, mas eu até gostei. O filme do Garfield, por exemplo, ele começa muito ruim. O começo desse filme é uma merda. Porque tipo, o filme fica tipo uns 20 minutos só fazendo piada de comida sem graça. Que é só o Garfield comendo pra caralho igual um idiota. Só que chega um ponto ali que começa a estabelecer a questão dele com o pai dele e tudo mais, que eu acho que o filme fica muito emocionante até, e tem algumas piadas que eu ri pra caralho nesse filme. Eu acho que esse filme tem um humor meio absurdo, meio nonsense, que tem momentos que funcionam muito bem. Então, assim, não é um filme que me deixou muito puto, não. E talvez a maior surpresa desse ano, gente. A maior surpresa desse ano, eu queria muito ter feito um vídeo sobre Malandro, o errado que deu certo. Talvez algum dia eu ainda faça. Mas Malandro, o errado que deu certo é maravilhoso. O final do filme é exatamente o que eu tava esperando que o filme fosse. Eu fui assistir esse filme achando que ia ser uma desgraça absurda, que ia ser um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Eu peguei lá o dia da promoção, assisti sozinho na sala de cinema. Eu estava sozinho na sala de cinema vendo esse filme. Só que, mano, o filme começa e ele realmente vai pra um caminho muito interessante de discutir as emoções do malandro e, tipo assim, uma parada meio palhaço pagliate, dele ter que rir das desgraças dele, de ninguém levar ele a sério, ele tentando ser levado a sério, mas ninguém levando ele a sério. E, porra, mano, tem um drama genuíno nisso, tipo assim, de analisar a figura de uma subcelebridade como o Sérgio Malandro por um ponto de vista meio comédia dramática, que eu achei muito bom e que durante 2/3 do filme se sustenta muito bem. E tem umas cenas muito legais homenageando a carreira dele e fazendo umas piadas até bem inteligentes e bem interessantes, e meio que rindo do quão brega o personagem é, mas ao mesmo tempo se compadecendo da figura dele. Chega o final do filme e vira um absurdo mesmo. Chega o final do filme e tem criança com câncer falando gugu iê. Tem, porra, a Xuxa é Deus, aí a Xuxa tira do malandro o poder dele falar gugu iê, e aí ele não pode falar gugu iê pela... E ele implora pros céus pra deixar ele falar gugu iê de novo. Mano, aí o filme vira exatamente o que eu tava esperando que o filme fosse. No final do dia é uma experiência única. No final do dia você não pode dizer que não é uma experiência especial. Vamos começar a falar dos filmes que eu realmente desgostei do ano. E eu vou falando em certas categorias, tá? Primeira categoria que eu vou falar são de 2 filmes que são bons em alguns aspectos e são péssimos em outros. E são muito péssimos em outros. E são 2 filmes que eu acho muito engraçados porque eles erram onde todo mundo acerta. Onde a maioria das pessoas acertam, esses filmes erram. E onde a maioria dos filmes erram, esses filmes acertam. Então vamos lá, vamos falar desses 2 filmes, que é... Primeiramente, a biografia do Bob Marley, o One Love. O que acontece? Eu já falei que eu sou muito fã de cinebiografia de músicos, já fiz aqui alguns vídeos bem famosos meus, são sobre cinebiografias de músicos, né? E eu falo que eu gosto de cinebiografia de músicos quando eles têm uma boa história, um bom recorte, eles escolhem bem uma época para focar do artista, debatem a criação artística daquele artista, né, e tudo mais. E esse filme faz isso muito bem, estabelece ali um núcleo
entre a infância do Bob Marley, ele começando a carreira dele e ele mais velho, lidando com certas questões políticas que estavam acontecendo na Jamaica, e tem os momentos que mostra ele compondo e mostra certos pensamentos que ele fala sobre as... Por exemplo, tem uma frase que ele fala que eu acho linda nesse filme, que é: há quanto tempo você demorou pra escrever o Redemption Song? E ele fala assim: pô, minha vida inteira. Minha vida inteira me levou até compor essa música, ou qualquer outra música que eu fizer. Foi minha vida inteira até aquele ponto que compôs ela. Então é um filme muito bonito nesses aspectos, visualmente também eu acho que é um filme bem marcante. Dito isso, ele erra onde a maioria das cinebiografias acerta, porque a maioria das cinebiografias são uma merda, a maioria das cinebiografias são vazias, não falam nada com nada da vida do artista, são extremamente superficiais, parece que foram escritas em cima da Wikipédia do artista, só que costumam ter um ótimo ator no centro, costumam ter uma ótima representação do artista no centro, sabe? Então eu não sou muito fã de Ray, mas eu acho que o Jamie Foxx fez um puta trabalho. Eu odeio Get On Up, do James Brown, mas o Chadwick Boseman faz um ótimo trabalho. E aí chegamos em Bob Marley One Love e você tem um bom filme, bom recorte, um bom debate. E você tem no centro dele, velho, piores trabalhos, interpretação de figura histórica que eu já vi. É um péssimo ator, é um ator muito fraco, um ator extremamente esquecível, que não parece porra nenhuma com o Bob Marley, usa uma peruca ridícula o filme inteiro. Não transmite nada da emoção do Bob Marley, não transmite nada do físico do Bob Marley. Cara, faz a atuação do Rami Malek de Freddie Mercury ter merecido o Oscar mesmo. É um filme que acerta em tanta coisa que outras cinebiografias não acertam e erram no básico, que é você colocar um grande ator fazendo uma grande figura histórica. Então, parabéns por esse fracasso. Próximo filme é o Lugar Silencioso, dia 1. É incrível como O Lugar Silencioso é a única franquia de monstros em que você se importa mais com os humanos do que os monstros. Porque isso é uma coisa que rola muito nesses filmes de monstros, é que ninguém liga pros humanos, ninguém quer saber dos humanos, todo mundo quer mais que os humanos se explodam. E você quer ver os monstros, você quer ver o King Kong lutando com o Godzilla, e é isso, você quer que os humanos se fodam. Só que chega um Lugar Silencioso e, velho, ninguém aguenta mais esses monstros, velho. São os monstros mais batidos do cinema em 3 filmes, velho. Como pode uma franquia de terror de monstros não saber o que fazer com os monstros dela dessa forma? Porque, assim, todo filme, por exemplo, a franquia Alien, a franquia Predador, foi a cada filme renovando os seus monstros, renovando suas ideias. Lugar Silencioso não muda. São 3 filmes com a mesma porra, que é o povo fazendo silêncio, aí alguém faz barulho. Alguém faz barulho. Aí aparece um monstro e mata. Cara, puta que... E a cada filme eles deixam menos violento porque eles querem que chegue a mais público. Então a cada filme tem menos sangue, a cada filme tem menos morte, a cada filme tem menos tripas e gônadas. E a cada filme você tem as mesmas cenas chata pra caralho de gente tentando fazer silêncio até que um babaca faz barulho e aparece um monstro e mata. Tipo, não tem mais ideia. O povo não tem... Não tem como fazer uma cena original em cima desse conceito mais. Já foi. Foi legal por um filme e meio. O elemento humano desses filmes é muito bom. Tipo, eu me importo muito com a Lupita Nyong'o. Eu me importo muito com... Acho que é com o Jake Quinn, o ator que faz o cara no filme. Tipo assim, o núcleo humano do filme é excelente. As cenas que tá só eles dois interagindo nesse universo devastado são muito boas. Então, Lugar Silencioso é o único filme de monstro que eu consigo pensar que eu realmente quero ver os humanos só existindo. Eu não quero ver os monstros são chatos pra caralho, entendeu? Eu só quero ver os humanos fazendo outras merdas. Então, falamos desses 2 filmes que acertam em coisas que ninguém acerta e erram em coisas que todo mundo acerta. E agora vamos falar de 2 Oscar baits, momento Oscar bait. É um momento que eu vou falar de 2 filmes que eu sei que são bons. Eu sei que eles são bons em teoria. Eles são bons na embalagem, eles são bons na fotografia, eles são bons no trabalho tipo cenográfico, a cinematografia, trilha sonora, atuações, assim, tudo na média, tudo ali naquele modelito, naquele check-up. Porém, são 2 filmes que eu não suporto, assim, são 2 filmes que não me descem, sabe, que não me desceram nada e vão estar aí em todas as premiações, e vão estar em Oscar, e vão estar no caralho 4. Conclave e Duna 2. Tá? Conclave e Duna 2. O que acontece? Duna 2 eu já fiz um vídeo todo sobre, mantenho minhas opiniões daquele vídeo, debatendo o filme. E eu sei que eu tô sozinho, eu tô muito sozinho nessa, todo mundo gostou de Duna 2, mas eu continuo achando um filme sem imaginação, medíocre em muitos aspectos, que é muito melhor na teoria do que na prática. Eu acho que as pessoas se impressionaram com muito pouco, sinceramente.
Não é o tipo de ficção científica que mais me encanta. Todos os problemas que eu tenho com esse filme, eu já fiz um vídeo todo sobre ele. Agora, Conclave... Meu problema com Conclave é que é um tema super... É aquele típico Oscar bait, sabe? É aquele típico discurso do rei, sabe? Aquela pegada mesmo de, assim, você pegar um tema super sério, um tema super tenso, e você dirigir da forma mais feijão com arroz possível, sabe? Você manter os panos quentes, você deixar a coisa tudo super meio sem sal, sem ser muito provocativo, sem tomar muito partido de muita coisa. Você meio que só apresenta os problemas numa embalagem bonita cinematográfica, um suspensezinho, meio pô, traição, não sei o que, deixa eu pegar um negócio ali, pegar um negócio aqui. E meio que vira isso. Acho um filme totalmente que não cria uma urgência no seu tema, que é um tema muito pesado sobre, porra, Igreja Católica, Vaticano, papas e tudo mais. É uma coisa que literalmente influencia a ordem mundial. E você lida com isso como se fosse um filme sobre você eleger o presidente do Grêmio do seu colégio. Entendeu? Podia ser o mesmo filme sobre eleger o presidente do Grêmio do seu colégio. Eu aprecio toda a embalagem do filme que ele faz para ser um filme bom, porque Oscar baits são filmes oscarizáveis, né? São filmes que tem ali todo o fator que um filme bom deveria ter. Só que são filmes que parece que foram feitos sem uma alma, assim, sem uma verdadeira intenção do diretor por trás, sem uma verdadeira intenção do realizador em querer provocar sentimentos e emoções, entendeu? Dito isso, a gente falou de Conclave, a gente tem que falar de Emília Pérez, porque é o grande favorito do Oscar desse ano e a grande polêmica desse ano. É provavelmente o filme mais odiado que eu já vi em temporada de premiação da história. Porque normalmente filmes que criam uma coisa meio persona não grata costumam vir depois de uma grande recepção positiva, como é o caso de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um filme que, sim, muita gente despreza, muita gente cria... Eu já fiz um vídeo todo debatendo esse filme e essa polêmica desse filme aqui no canal, mas é um filme que só gerou esse discurso, só gerou esse debate depois de muita aclamação. Aclamação de público, aclamação de crítica, aclamação de todo mundo, aclamação da porra toda. E tudo, era meio que aquele caso de filme que todo mundo ama. Tipo, todo mundo ama esse filme. E aí começa a surgir os gatos pingados ao redor disso, que começa a odiar o filme, que é muito famoso, muito popular, né? Porque tem os haters. Agora, Emília Pérez é realmente... Eu nunca vi um caso tão grave de desconexão entre crítica e público, assim, tipo... Porra, eu não lembro, de verdade, assim, tipo... O público odiando esse filme com paixão, detestando cada centímetro desse filme, fazendo campanha ativa contra esse filme, e os críticos dando prêmio, mano. E toma prêmio. E toma prêmio na caixa dos peitos. E vai tomando. Vai tomando indicação, a BAFTA e Globo de Ouro na cara. E tá criando uma situação quase de, tipo assim, de crise capitalista, né, sabe, é uma crise de, tipo assim, realidade. O que é a realidade? Como que os críticos amam um filme que as pessoas odeiam, tipo, nesse nível de discrepância? O que eu acho um caso muito interessante. O que eu tenho a dizer sobre Emília Pérez, gente? Eu acho que a história do filme é boa. Dito isso, é o musical menos justificável da história. E não que musicais precisem de justificativa. Mas é que normalmente musicais, eu escrevi isso na minha crítica no Letterboxd, tipo assim, musicais eles costumam partir de certas ideias, de certas lógicas próprias, e tipo assim, vamos adaptar um filme clássico que já tem uma fanbase estabelecida. Pô, a gente tem várias músicas boas aqui, só que não tem uma narrativa muito bem estabelecida. Vamos fazer um filme meio camp, meio maluco, para poder colocar essas músicas. Vamos realmente pegar uma obra-prima que a gente acha que seria muito melhor se fosse um musical do que da forma como foi feito antes. Ou então, pô, vamos pegar esse conjunto de músicas que já são famosas e transformar isso em um musical próprio em cima disso, pô, Beatles, ABBA, seja o que for. Sempre tem umas lógicas de onde musicais partem, sabe? Mesmo quando, vou fazer um musical mais pequeno, mais intimista, mais indie. Cara, Emília Pérez não vai... Parece que saiu do cu de alguém esse filme. Tipo assim, não faz o menor sentido esse filme ser um musical. Tipo, não é nem questão de que não daria pra fazer um musical sobre cartel, que não daria pra fazer um musical sobre questões trans. Muito pelo contrário. Tem... Inclusive já existem e são muito bons. E ano passado, inclusive, eu achei Priscila lá em São Paulo. Pô, a boa adaptação do filme. É que esse filme realmente ele não se justifica como um musical porque ele não tem músicas boas.
Ele não tem um trabalho de coreografia maneiro, ele não tem uma lógica musical que faça muito sentido, onde as músicas entram, o que as músicas significam dentro da narrativa, a forma como o filme às vezes é super realista, às vezes como o filme parece que é uma viagem de ácido do caralho. Então, nisso, é um dos filmes mais obtusos, confusos, esquisitos, esquisita é a palavra que eu já vi, e não do jeito bom, sabe? Mas a história do filme é boa, e eu ainda acho que um musical ruim ainda é mais marcante do que muita coisa. Então acabou que eu até gostei do filme. Eu até acho que o filme tem um charme. Só que eu entendo o ódio em cima dele e eu sinceramente apoio, sabe? Eu sou daqueles que tá, tipo assim, torcendo pra Conclave ganhar dele. Não sei, eu acho que são duas merda, entendeu? São dois lixos. São basicamente as eleições americanas aqui. Os dois ganharem é uma merda, porque eu prefiro que Duna ganhe, sinceramente, do que esses dois. Sem sacanagem nenhuma. Olha só, podem... Por que vocês não cortam esse trecho e espalhem por aí pra vocês verem que eu sou um cara legal? De um lado você tem um filme sem sal, do outro você tem um filme que é uma pimenta enfiada no seu nariz, entendeu? Então... nenhum dos dois é muito interessante pra mim, sabe? Então... mas é isso. É isso que eu tenho a dizer sobre Emília Pérez. Agora, vamos falar dos filmes que meio que foram meio que ruins, de uma forma meio lógica, meio fácil de apontar que foi ruim. Começando por exemplo, dois grandes blockbusters que foram aplaudidos nas salas que eu fui assistir. Fui assistir esses filmes com a minha família e foram aplaudidos brilhantemente, de uma forma absurda, que é Sonic 3 e Mufasa. E assim, especialmente Mufasa, eu tenho alguns problemas com Mufasa, especialmente no final. Eu acho o terceiro ato de Mufasa uma doideira do caralho, em que, como assim, tipo assim, em 20 minutos eles tentam enfiar goela abaixo do espectador todas as coisas base do filme clássico, tipo, é um desespero inacreditável. As músicas são fraquíssimas e tudo mais. Muitos dos problemas do primeiro filme, do filme anterior desse reboot, continuam aqui, como as expressões faciais, e esse realismo, hiperrealismo que só atrapalha a criatividade da animação, as possibilidades que a animação dava. Dito tudo isso, é um filme legalzinho, maneiro, umas ceninhas engraçadas, a música do Scar em Cell eu achei até interessante, achei boa. Tem um macaco, o que nunca é algo a se dispensar. Sonic 3, porém, foi uma pequena decepção minha, de fato. Eu gosto bastante dos dois outros Sonics, e esse Sonic 3 eu realmente não gostei muito, eu não consegui gostar muito de Sonic 3. Eu acho que as cenas de ação são dirigidas com muita preguiça. Eles tentam ali mais ou menos dar uma copiadinha em cenas de anime e tal, só que eu acho as cenas de ação desse filme muito mal feitas. Eu acho que todo o trabalho digital desse filme é muito falso. Tela verde no pelo, sabe? É muito fraco. Visualmente eu acho um filme totalmente desinteressante a maior parte do tempo. Forçar o Jim Carrey goela abaixo do universo de uma forma que os outros filmes não faziam. Os dois primeiros Sonic parecia que, tipo assim, porra, deram um roteiro mais ou menos pro Jim Carrey e deixaram ele se divertir. E ele fez um trabalho excelente. Nesse filme, tudo tá, tipo assim, forçando o Jim Carrey goela abaixo das pessoas, de forma que desconecta totalmente do resto do filme e vira uma coisa pastelão num nível que chega a ser constrangedor, na minha opinião. Então, a maquiagem, as piadas, o nível da baboseira, pra mim chegou num nível que perdeu a graça. E acabou sendo um filme... E eu também acho que a interação entre os personagens em si perdeu muita força. Eles pouco interagem ao longo do filme. O arco do Shadow até é interessante, só que não salva o filme pra mim. Sonic 3 acaba sendo o filme de Sonic que eu menos gostei até agora, incrivelmente. Eu sei que tá sendo o que as pessoas mais estão gostando, mas eu acho que o 2 é muito melhor do que esse. Acho muito mais engraçado, muito mais bem escrito. Tem toda aquela parte lá do casamento que é esquisita pra caralho, mas mesmo aquilo eu ainda acho que tem mais charme do que a cena desse filme esquisita pra caralho deles virando a irmã, ela virando a irmã dela lá pra fazer uma piada meio racista, idiota lá. Enfim, não me desceu muito esse filme. É um dos grandes blockbusters que foram aplaudidos na sala de cinema por crianças facilmente impressionáveis. Nós temos esses dois filmes e agora vamos entrar no chorume. Vamos entrar no chorume, começando por Coringa 2. Teve muito esse debate, pô, é um filme que odeia o original, é um filme que tenta renegar o original, é um filme não sei o que lá. Eu acho que esse debate é meio inútil, assim,
pra mim, o maior pecado desse filme não é nada disso, sabe? As ideias, conceitualmente, Coringa 2 é muito melhor do que o primeiro, na minha opinião. Conceitualmente. Pô, fazer um musical com esses personagens, trazer esse debate sobre criação e obra, trazer esse debate sobre o impacto de uma obra versus a intenção do artista, anticapitalista e antimanicomial dos filmes do Todd Phillips, dessa saga do Coringa dele. Acho que o filme, conceitualmente, ele tá até com o coração no lugar certo. Só que é um filme muito mal executado pra caralho, assim. De forma que faz o primeiro parecer uma obra-prima, assim, em alguns aspectos. Porque assim, o primeiro filme, você pode odiar o primeiro filme, você pode odiar Coringa 1, você pode achar uma merda, você pode achar um filme bosta, você pode achar um filme incel, você pode achar o que você quiser de Coringa 1. O filme, isso, aquilo outro. Fedido, feioso, tudo de ruim nessa vida. O Coringa 1 era um filme que tinha uma paixão por si mesmo muito grande. De forma que todas as ideias que aquele filme teve, ele foi até o final com elas. Então, pô, quer copiar Taxi Driver? Vamos com força aqui, vamos nessa com força. Quer copiar a Rei da Comédia? Vamos com força. Quer fazer uma cena violenta? Vamos fazer uma cena violenta pra caralho. Quer fazer uma cena chocante? Vamos botar uma arma num berçário de bebê. Quer fazer uma cena, porra, meio perturbadora, o cara tirando um apresentador de TV como se fosse uma coisa foda. Vamos glorificar a imagem do assassino? Vamos fazer uma cena fodida dele dançando pra caralho em cima de corpos por aí. Tipo, é um filme que se entregava pra todas as ideias que ele tinha. Você pode odiar elas, mas ele se entregava pra elas. Esse filme do Coringa 2, ele não se entrega pra nada, é um filme totalmente medíocre. É um filme medíocre. As cenas musicais são chatas pra caralho. Não tem uma cena violenta nesse filme, não tem uma cena de tensão sexual bem feita entre os dois, não tem um diálogo entre os dois que faça a coisa valer a pena. As execuções da música são fracas, as músicas estão mal posicionadas, o filme é chato que só a porra, o filme é longo pra caralho. As cenas chocantes do filme só deixam o filme com esse ar de pena, de dó, de coitadolândia. Tipo, eu acho um filme mais patético do que o seu protagonista, sabe? Nesses aspectos de execução mesmo. Não é no aspecto de o que o filme debate, o que o filme deixa de debater. É no aspecto de falta de paixão por si mesmo, que eu acho que esse filme tem. Caça-Fantasmas 2, que realmente existiu esse filme. E eu nem sei por que eu vou perder meu tempo falando muito sobre ele, se ninguém liga. Mas basicamente o que eu vou falar é que as pessoas perderam, não mereceram, sabe? As pessoas não mereceram o Caça-Fantasmas de 2016, tá bom? Que era muito engraçado. Foi um ótimo reboot. Eu assisti ano passado também, só porque pra tirar o gosto amargo desse filme, eu fui ver esse outro remake pra ver se era toda a coisa ruim que o povo falava que era. Filme engraçado pra caramba. Provavelmente é o segundo melhor filme de Caça-Fantasmas, com as melhores cenas de ação desde o original. E vocês jogaram isso fora pra uma nova versão desses personagens antigos, uma continuação dos personagens antigos. Sem graça, uma comédia fraca, um terror que não assusta, um romance que não emociona. Aí aqui talvez a minha maior decepção do ano, em termos de expectativas, que foi Lisa Frankenstein. Eu tava esperando, eu adorei o conceito desse filme. Me parecia um filme muito interessante, a ideia de você fazer meio que uma comédia meio Tim Burtoniana, assim, dirigido por uma mina, sobre a Frankenstein, pegando essa ideia de ressuscitar um monstro. E o que eu encontrei foi um filme totalmente muito sem graça. E é essa leva de filmes teen que tem vergonha da atualidade. Porque eu acho muito bizarro que tantos filmes teen da atualidade se recusam a retratar os adolescentes dessa era. E eu acho isso muito nocivo para a trajetória do cinema no geral. Todas as eras tiveram filmes representando a sua época bem. E essa era, tipo assim, que filmes a gente teve nos últimos 10 anos que retratam a geração Z, que retratam a geração Alpha de uma forma bacana? Sendo que todo filme teen quase famoso que é lançado prefere retratar os anos 80, como Stranger Things. Começou com Stranger Things, isso. Aí você tem Bottoms também. Agora Lisa Frankenstein. Isso pra mim é muito prejudicial, assim. Já não é um filme bom. É um filme que todas as ideias dele só vão até a página 2. Ele só sabe ter uma estética interessante até a página 2. Ele não tem um senso estético muito mais interessante do que algumas roupas bonitinhas e alguma iluminação colorida. Então é um filme muito superficial nas ideias que ele acha que fazem dele especial. Só que ainda poderia ser um filme especial de comédia teen
geracional se fosse uma coisa que retratasse a geração atual, mas não é. O filme retrata a geração 80 por nenhum motivo, sendo que a própria diretora não é dessa geração. Não faz o menor sentido pra mim esse filme ser da forma como ele é. É o filme que mais me decepcionou no ano, porque eu realmente tava esperando muita coisa. Eu tava esperando de colocar ele na minha lista de melhores do ano. E pra mim foi um dos piores do ano, sinceramente, que eu vi. Uma comédia sem graça e que não honra os filmes teen. Ele poderia ser um filme teen marcante dessa geração e se recusa a ser isso. O novo filme de Senhor dos Anéis, uma porcaria também pra ganhar dinheiro e manter direitos autorais da franquia. Uma animação sem vida, totalmente desinteressada em si própria também. Só que eu vou falar mais dela com detalhes no ranking de Senhor dos Anéis que eu pretendo fazer. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então vou passar meio por cima dessa. Auto da Compadecida 2. Eu já fiz um vídeo todo sobre. Então também vou poupar vocês dessa tristeza. E agora chegamos, enfim, no nosso top 3 piores filmes do ano. Agora sim, o top 3 piores filmes do ano, na minha opinião. Em terceiro lugar, Sasquatch Sunset. Que eu falei no meu vídeo de criptozoologia que eu ia assistir esse filme e se eu gostasse dele, ele ia entrar na minha lista de melhores do ano. Por isso que eu não assisti ele pra colocar na lista dos melhores filmes de criptozoologia. Ainda bem que eu não vi mesmo, porque acabou entrando aqui agora nos piores do ano. Esse filme é uma merda, é horroroso, ele é patético. É engraçado que ele tem o Jesse Eisenberg fazendo um dos pé grandes. E ele agora está sendo indicado uma porrada de Oscar por causa do Are You Pain, sendo que ele fez esse filme esse ano. Foi um ano muito interessante para ele. Mas basicamente esse filme parte de uma ideia legal, que é você fazer um retrato meio Animal Planet, meio naturalista, de um grupo de pé grandes nômades viajando pelo mundo e tendo uma vida meio que normal, como seria o dia a dia da vida deles. Só que o filme passa dessa ideia bacana, desse contexto interessante, para um filme que é puramente escatologia. É um filme escatológico. É isso, é a única coisa que o filme tem a oferecer é escatologia. Se você gosta de escatologia, você tem um prato cheio aqui. Cada cena do filme tá tentando ser mais nojenta que a cena anterior. E consegue. Esse filme me deu literais enjoos. E é a única proposta do filme. Tipo, podia ser um filme realmente interessante, um olhar mais naturalista sobre figuras de pé grande. Eu acharia excelente. Eu gosto dessa ideia. Só que não, o filme vai de cena de bosta pra cena de mijo, pra cena de vômito. E aí tivemos, agora em segundo lugar, esse eu realmente acho que foi o pior filme do ano, num geral. Que pra mim é Godzilla vs Kong 2. Porque eu realmente acho essa franquia de monstros, eu maratonei ela inteira esse ano. Eu gostava do Kong Island. Não gostava do Godzilla 2, eram os dois que eu tinha visto. Aí eu fui ver Godzilla 1, fui ver Godzilla vs Kong 1, fui ver Godzilla vs Kong 2. Puta que pariu. Eu nunca vi uma franquia de monstros perder tanto a mão em termos de personagens humanos quanto essa. Não é só que os personagens humanos são irritantes, eles são negativos de interesse, sabe? São alguns dos piores personagens humanos que eu já vi em filmes de monstros. Eles não só são chatinhos enquanto eles estão em cena, eles sugam a sua energia. De forma que quando chega nas cenas de luta, eu já tava quase dormindo nas cenas de luta de monstros. E mesmo as cenas de luta de monstros desse filme, é tudo tão plástico, é tudo tão artificial, é tudo tão sem peso, é tudo tão feito nas coxas, só pra ser um pouco ridículo, pra ser um pouco camp, que acaba não transmitindo emoção nenhuma esse filme. E aí as pessoas chegam e falam assim, não, mas o objetivo desse filme é ser divertido, o objetivo desse filme é botar monstro pra brigar. O Japão fez isso por décadas, com maquete e fantasia de borracha, e rendeu um resultado muito melhor, com muito mais coração, com muito mais alma. Por que que eu vou ver uma versão piorada em CGI de Hollywood de algo que os japoneses estão fazendo muito bem, obrigado, por décadas? Tipo, não tem nada nesse filme que justifica ele ser tão irritante, com personagens tão insuportáveis e com cenas tão feias quanto ele é. Não tem nada nesse filme que, na minha opinião, justifica ele como a porcaria de 300 milhões de dólares de orçamento que ele é. E olha que eu gosto de macaco, então pelo amor de Deus. E por último, o que eu acho que foi o pior filme do ano, só que ele foi tão ruim que eu amo ele. Se você for no Letterboxd, tem uma crítica gigantesca sobre esse filme. E eu dei 1 estrela e coraçãozinho pra ele. Que é Observadores, Watchers, o filme de estreia da filha do M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan, que ano passado estava dedicado a fazer as filhas dele famosas, né? Tanto no Trap, colocando a filha dele como a Taylor Swift, e quanto nesse filme, né? E produzindo o filme
da outra filha dele. E esse filme, pra mim, ele é muito engraçado. Eu acho esse filme tão ruim que ele é bom. Eu acho o roteiro dele absurdo pra caramba. É um filme extremamente não conveniente. Tipo, as formas como o filme vai mudando as próprias regras que ele criou conforme é conveniente pra ele, conforme as coisas vão acontecendo. É tão absurdo que é hilário. O jeito que o filme fica enfiando um monte de filosofia vinda do nada e um monte de. Tenho 15 anos e sou profundo, sabe? Tipo assim, não, vamos colocar referência ao quê? Alice no País das Maravilhas, a origem das espécies do Darwin. Vamos colocar referências às obras mais famosas, clássicas, que todo mundo conhece na história da cultura pop, sem de forma que não tenha peso nenhum pra porra nenhuma da história. Tem muita coisa que eu queria falar sobre esse filme, e a bateria da câmera já está acabando, e eu já escrevi um texto enorme sobre esse filme lá no meu Letterboxd. Mas é um filme que eu penso nele constantemente. É um filme que foi tão ruim que eu fui assistir ele no cinema com meu irmão. Chegou no final do filme, a gente descobriu o plot twist do filme faltando 1 hora pro filme acabar praticamente. E a gente começou a rir do filme depois disso, de tão ridículo que o filme é às vezes, dos diálogos do filme. É um filme ruim, só que ele é um filme ruim com muito coração, com um trabalho de cinematografia muito bom. É um filme bem fotografado, é um filme bem filmado, é um filme com umas atuações até decentes, só que o roteiro dele é tão tentando mirar às vezes no pai dela e nas coisas que o Shyamalan faz, só que feito do jeito tão desconectado do senso de ridículo. É um filme tão não autoconsciente do quanto ele está forçando a barra numa profundidade, que o resultado, por pior que seja, ainda é, na minha opinião, muito carismático e uma diversão genuína, do tipo de filme ruim que, na verdade, eu fico feliz de ver no cinema. Porque se tem uma coisa que eu achei muito interessante no cinema esse ano, é que eu acho que foi o primeiro ano em muitos anos em que eu não vi praticamente nada de super-herói no cinema. O único filme de super-herói que eu vi no cinema esse ano foi Deadpool vs Wolverine. Eu nem sei o que saiu de super-herói o resto do ano. E sim, depois de tantos anos com super-heróis dominando os cinemas, e de eu chegando no final do ano e vendo que metade dos filmes que eu tinha visto no cinema no ano eram um filme de super-herói, poder pensar agora no meu ano e ver que os filmes que eu vi esse ano que mais tinham a sala cheia eram ou musicais, como Wicked e até mesmo Coringa 2, o próprio Mufasa, ou então filmes como de época, como Gladiador 2 que saiu, né, entre outros. Foi um ano muito interessante pro cinema. Eu não sei se foi um ano muito bom, porque teve muito filme ruim ou decepcionante, só que foi um ano fascinante pro cinema, ao ponto de que o pior filme do ano pra mim é um filme que, sinceramente pra mim, ele é inofensivo e ele é um filme muito querido, na verdade, muito fofo. Fora o fato de ser um filme de Nepo Baby. E eu acho, sinceramente, que a diretora tem o potencial de fazer filmes melhores no futuro se ela largar a mão do roteiro e só focar na direção. Talvez ela ainda faça alguns filmes bons. Mas de qualquer forma, gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Tá ficando longo pra caramba, vou parar por aqui. Falei de filme pra cacete. Mas esses são os meus não destaques do ano. O que eu considerei os piores filmes de 2024. E agora, o resto da semana, vamos falar de coisa boa. Vamos falar dos melhores do ano. Filmes, livros, séries e quadrinhos. É isso aí, gente. E discos também, da Bacano Records. É isso, galera. Até a próxima e valeu.